Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É com alegria e com satisfação que eu cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós teremos a aula de número 29 do Escatologia, versão 4. Analisaremos só duas igrejas segundo a Bíblia. É o tema de hoje. Eu gostaria de convidar a irmã Amanda, que venha fazer a oração inicial. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado por mais um dia que se foi e mais uma noite que vai vir, Senhor. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de ter mais uma aula, Senhor. Amém. Com o professor, para aprender mais e mais sobre Ti. Amém. Para esclarecer algumas dúvidas, que algumas serão só com o Senhor e outras aqui na terra, Senhor, a gente pode tentar resolver algumas coisas. Amém. Que o Senhor possa estar nos protegendo, que o que a gente entender, a gente passe para o nosso próximo, não Amém. guarde para nós. Amém. Que nós possamos estar dominando o caminho, Senhor, que nós passamos. Amém. É isso que eu te peço, não porque merecemos, mas te pedir em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Na aula passada, então nós concluímos a maior cadeia profética da Bíblia Sagrada. Aqui nós temos 2.300 anos de Daniel 8,14. Nós levamos algumas aulas para conseguir concluir essa grande cadeia profética com uma riqueza enorme de detalhes que nós estudamos. Nós vimos que ela começou a contagem, segundo a própria Bíblia Sagrada, no ano 457 a.C. e terminou no ano de 1844 da era cristã. No ano 34 da era cristã, terminou essa primeira parte aqui, que foi de 490 anos, que foi para o povo judeu. E essa outra parte aqui, de 1810 anos, que foi para o povo cristão. Nós conseguimos, pela Bíblia Sagrada, ela se interpretando, que os 7 períodos da igreja cristã, das 7 igrejas do Apocalipse, começando aqui no ano 31, quando Cristo morreu e consagrou o cristianismo, até o ano 100, teve a primeira igreja, Éfeso, primeiro período da igreja cristã. Dentro desse período aqui da primeira igreja também, começando no ano 34 e terminando no ano 100, temos também o primeiro selo dos 7 selos apocalípticos. E nós estudamos então as 7 igrejas, vindo então Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e aqui do lado de fora, Laodiceia, que nós estudamos na aula passada, que quer dizer povo do juízo. Vimos que aqui dentro também desse período abriram as trombetas apocalípticas. Veja que, pelo que nós estudamos na Bíblia Sagrada, vimos que no velho mundo da antiguidade, Oceania, Ásia, Europa e África. Aqui então, América do Norte, América Central, América do Sul. Aqui os Estados Unidos da América. Isso aqui no Apocalipse 12 foi chamado de deserto. Esse deserto apocalíptico, aqui nesse lugar, nasceria a igreja então de Laodiceia, no dia 22 de outubro de 1844. Dia, mês e ano que a Bíblia falou que ia surgir o último período da igreja cristã, representado pelo movimento então da única igreja que surgiu nesse período, que foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como comentamos, as demais igrejas do mundo nunca teve problema com os mandamentos de Deus. Eles tiveram problema com um mandamento de Deus, o sábado. Os outros mandamentos todo mundo prega. Ele só fala que aboliu tudo quando desce o sábado. Aí ele está disposto a sacrificar a lei toda. Mas então, na profecia, dia, mês e ano que terminaria esse período da maior cadeia profética da Bíblia Sagrada, o último período, a última igreja nasce justamente dia, mês e ano aqui, e ela tem um significado da Laodiceia, quer dizer povo do juízo. É errado, repito, algumas pessoas dizerem que Laodiceia quer dizer morno. Isso é um erro lamentável. Laodiceia quer dizer povo do juízo, povo justo.
menina dos olhos de Deus. Esse movimento que começou no dia 22 de outubro de 1844, vai até, ele está mostrando a verdade dos últimos dias. Lá em Apocalipse 12, 17, que está estudando sobre essa mulher que veio aqui para o deserto, que ia nascer aqui nesse lugar, que aqui também nasceria a terceira besta do Apocalipse, a besta que sobe da terra. Nós vimos no Apocalipse 12, tá? Então são dois detalhes distintos que aconteceram aqui no período em que a profecia comentou. O encaixe do quebra-cabeça. E hoje nós estamos mergulhando mais a fundo um pouco nisso aí. Então, das duas mulheres do Apocalipse, duas igrejas, duas mulheres, uma nós já estudamos, que é a que nasceu aqui. A outra é o que sobrou de todo esse resultado da história da igreja de Deus na terra. Uma, na Bíblia, Apocalipse 12, temos a mulher pura. A outra, a meretriz apocalíptica, está em Apocalipse 17, que é o que nós estudaremos hoje. A sétima trombeta começou em 1840, quase chegando no finalzinho aqui, com a queda do governo otomano, e o poderio bélico passou a ser cobiçado pelas nações do mundo. Essa foi a abertura da sétima trombeta, em 1840. E o terceiro ai dessas trombetas abriu justamente no dia 22 de outubro de 1844, com o início do juízo investigativo. Então nós vimos na aula passada, finalizamos a aula passada, que o juízo de Deus tem três fases. O juízo divino, investigativo, que Deus não vai condenar ninguém sem antes investigar. Quando Jesus voltar, ele já investigou todo mundo, concluiu essa fase do juízo, falou está feito, e quando ele falou está feito, no último dia da porta da graça aberta, que ele fala está feito, ele julga os vivos, porque até então ele só julgou os mortos. Só os nomes daqueles que já morreram. Os vivos ele vai julgar de uma vez no estado de Deus. E vai levantar e dizer está feito. Aí as declarações de Apocalipse. O justo que se justifica ainda mais, e o imundo que se surge ainda mais. Aí esse dia é o primeiro dia do milênio apocalíptico. É o dia da ira de Deus. É o dia que Jesus vai voltar. É o dia que Apocalipse 18:8 fala que vai cair as 7 últimas pragas na face da terra. E vai separar joio do trigo. No meio do povo de Deus vai ter gente que vai pintar a primeira praga, vai sair do meio deles para se tornar seus piores inimigos. Mas esse dia encerra o assunto. No final desse dia, Jesus volta. Nós estaremos entrando em mais detalhes sobre as 7 pragas daqui a mais algumas aulas. Mas então, o juízo investigativo, o juízo divino, começou em 22 de outubro de 1844. Jesus passou do lugar santo para o santíssimo e dando início à purificação do santuário celestial. Ou seja, o arquivamento dos pecados nesse lugar, lá do santuário celestial, está sendo aberto os livros e os nomes sendo julgados. E quando, então, terminar a pregação do Evangelho na face da terra, Jesus levantará, concluirá o juízo investigativo e virá buscar os seus. Aí o milênio lá no céu é a fase final do juízo. Nós vamos saber por que a Mariazinha não foi, por que o Chico Pança não foi, etc. Vamos estudar esses casos de todos os seres que perderam a salvação. E a fase executiva, que é a fase final desse juízo que começou aqui, quando Jesus, então, concluiu o milênio, que ressuscitou os ímpios aqui, eles vão voltar, a cidade santa vai descer lá do céu, aqui para a terra, onde, então, ela será cercada, conforme nós temos um relato em Apocalipse, capítulo 20, do verso 7 ao verso 10, e no que eles cercarão, para atacar a cidade santa, vai chover fogo e enxofre do céu e consumir, para sempre erradicar com o mal. Aí não vai ter mais pecado, não vai ter mais morte, nem pranto, nem dor. Vai ser a segunda vez que vai acontecer morte na história do universo. A primeira foi no Calvário. Cristo morreu a morte eterna. Ninguém morreu até hoje, todo mundo está dormindo. Não é morte que nós temos nos cemitérios hoje. Morte aconteceu no Calvário. Apocalipse 1:5, ele foi o primogênito dos mortos. A outra vez que vai acontecer vai ser depois do milênio, quando a cidade santa descer. Aí o diabo, seus anjos e todos os ímpios juntos de uma só vez serão exterminados para sempre. Os que já morreram serão ressuscitados só para morrer. E nós vamos estar estudando em detalhes esse assunto daqui mais algumas aulas. Esses matemáticos que você põe aí, está escrito, tem na Bíblia, essa matemática? Todo tempo eu te apresentei na Bíblia. Todo tempo.
Não, porque... O problema é que você está sem óculos e não usa para acompanhar. Não sei os números, tá 1800, se tem... Tá, onde não, tem. tá lá. Pera aí. Vou ver depois. Não, vê lá. Sei. Só o ponto de partida exato. Você assistiu, mas você não memorizou. Sei. Quando você está estudando Daniel, que falou dos 2.300 anos, tá. ele falou o seguinte, lá no capítulo 9, o verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, até o Messias. Então, aí ele começou a contar dos 2.300 anos. Desde a saída da ordem. Então, tá lá o encaixe do quebra-cabeça, não tá? E onde que está a outra parte? Esdras 7:7. Aí você vai lá em Esdras 7:7. No 7º ano do rei Artaxerxes, rei da Média-Pérsia, saiu a ordem para reconstruir Jerusalém. Aí você vai lá nos livros de histórias, ou checa no Google, onde você quiser, ou na enciclopédia britânica, você vai chegar à conclusão que o 7º ano do rei Artaxerxes, pega os reis da Pérsia, olha lá e olha qual foi o Artaxerxes. O 7º ano dele foi o ano 457 a.C. Então, a Bíblia não falou que é o ano 457, mas diz que é o 7º ano do rei Artaxerxes. Você vai na história e olha qual que é o ano. O resto é fácil. Não está falando que é 2.300 anos? Só jogar 2.300 anos. Tá, isso aí. Você vai chegar de 22 de outubro a 22 de outubro. Pronto, acabou. Simples, não é? Então, a Bíblia, Adilson, se a Bíblia tivesse escrito desse jeito, tipo assim, 22 de outubro de 1844 é que vai acontecer. Ah, meu filho, não tinha Bíblia mais não. Você tá pensando. Não tinha Bíblia mais, tinha posto fogo em tudo. Porque das Bíblias que nós temos na mão, está faltando, aqui dentro, tem 22 livros citados aqui dentro que não está mais na Bíblia. 22 está citado aqui dentro, que eles deram conta de pôr fogo e acabar com eles. Você já fez aula deles, já? Já, tá lá atrás. Tem a relação, eu vou te dar a relação dele. Me lembra na aula que vem, eu te dou. A relação dele, vou imprimir. Se você entrar no Google Drive, você imprime a relação também. Certo. Tem relação lá no meu Google Drive. Você entra lá, professor Rafael Diniz Caetano, e busca lá os livros, os 22 livros Eu fui citados na passando Bíblia. um treino da televisão e ia te perguntar, eles esconderam uns papiros uma vez, foi lá, tá procurando as ovelhas e achou. Esse negócio tem a Manuscrito, mas tem, claro que tem. a ver escondido. Tem, nesses manuscritos, inclusive, alguns desses que sumiram, apareceu no meio deles. Todo efeito Mas são livros não Não canônicos. tem nada, não pôs na Bíblia isso? Não, mas está citado na Bíblia. Está citado na Bíblia. Entendeu? E muito pelo contrário, eles deram meter fogo em muitos livros, que está citado lá. O livro do Reto, o livro de Enoque, está citado dentro da Bíblia. Entendeu? Mas todos eles, qualquer acesso a esse tipo de material é considerado apócrifo. Não é considerado um livro canônico mais. Que fecharam. Mas tem prova que eles fizeram parte, porque está citado dentro da Bíblia. No livro de Paulo, por exemplo, no livro de Gálatas, eles citam um livro, uma carta que ele escreveu para a igreja de Laodiceia. Cadê essa carta? Entendeu? Então, no mesmo ato que ele estava mandando uma carta para a igreja de Laodiceia, ele estava mandando uma para Gálatas. A do Gálatas veio, e a de Laodiceia? Todas essas igrejas aí tem a ver com nós? Tem a ver com o meu interior? Essas igrejas têm a ver? Não é com o seu interior, com a nossa história, com a história da igreja Não, cristã. não tem nada a ver com o meu. É a história, essas igrejas, os 7 períodos que você fala, Todos eles. todos são períodos históricos que passou. Ele era um profético até acontecer. A partir do momento que aconteceu tudo que aqui estava previsto, você viu a Inquisição? Sei. Que durou 1260 anos aqui dentro de Tiatira. O período de Tiatira foi os 1260 anos. Então aquilo ali foi profecia até acontecer. A partir do momento que aconteceu, não é mais profecia, é o quê? Fato histórico. Deixou de ser profecia. Tá certo. Então, a escatologia é justamente as profecias que ainda não aconteceram. Escatologia, ela analisa início e fins de civilizações. Então, para muita gente, teve escatologia. Lá para Sodoma e Gomorra, Essa última igreja tem a ver com nós agora? tem todinho. Está dentro do nosso período. Tá dentro de Exatamente. nós vai acontecer. Não, é o período que nós estamos vivendo, é de Laodiceia. Esse é o período que nós estamos vivendo. Esse é o X da questão que nós estamos estudando aqui. Então, a igreja pura, que nasceu aqui no deserto, ela está representada pela única igreja que surgiu nesse período aqui nos Estados Unidos, que tem essas características, que prega o que a Bíblia está pregando. É o movimento da igreja adventista do sétimo dia. Não tem outra. Está cheio de gente errada lá dentro, de gente perdida, e de gente salva. Igreja não salva ninguém. Mas é o movimento. Você está falando Peraí. Igreja não salva. Quem salva é Cristo.
Mas o movimento, esse movimento que estaria pregando que no dia 28 de outubro de 1844, as 3 últimas mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12, entendeu? São eles. Essas igrejas de Assembleia, tudo foi criado lá nos Estados Unidos? Não, tem nada Batista, a ver. Não. Tem aqui no Tem Brasil. nada a ver. E são épocas distintas, entendeu? A igreja batista é da época da Idade Média. Do período que estava acontecendo a Inquisição. Não, é do período da Reforma Protestante mesmo. Presbiteriana, metodista. Não, irmão, nesse período aqui, 22 de outubro de 1844, Estados Unidos, e que está pregando, isso que vocês estão assistindo aqui, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas nenhuma igreja na face da terra envolve esse assunto. Então, muitas igrejas já saíram de dentro da Igreja Adventista para montar outras igrejas. Veja bem, quantas igrejas que o Apocalipse falou que teria? 7 períodos. O 7º é qual? Laodiceia. Não tem 8º, não tem 9º, não tem 10º. Não adianta sair daqui e montar outra igreja. Está indo para Babilônia. Você saiu daqui, aqui tem gente salva e tem gente perdida dentro dela. Como em todas as igrejas tem gente salva e gente perdida. Em todas as religiões tem. Então, cabe a cada um conhecer a luz e andar na luz ou não. Se andar na luz da verdade, ele vai ser salvo. Do contrário, estará perdido. Isso tanto faz ser ou não ser adventista. Entende? Agora, identificar o movimento de Laodiceia com qualquer outra igreja, você não vai conseguir identificar, porque de cara ela é adventista do 7º dia. O único dia que é encrenca para as outras tudo, ela defende. Que é a guarda do sábado. Não obriga. Ninguém é obrigado a guardar. Mas então lá, tem que respeitar. Entende? Então se a gente guarda, nós estamos andando com Deus. Se não guarda, nós não estamos andando com Deus. Nós não estamos respeitando a verdade. Mas nós fomos criados numa sociedade que deu de nenenzinho, deu de pequenininho, domingo é o dia de descanso. Aí você chegou na questão do sábado. No caso, você falou, você é cabeleireiro. Cabeleireiro, o único dia que ele trabalha mais é no dia de sábado. Nós temos muitos cabeleireiros na igreja. Então, e consegue... É que a sua igreja é a adventista. Não é a igreja. Não, peraí. Não tem nada a ver a minha igreja com a palavra de Deus. Quem é que falou que tem que guardar o sábado? Foi a minha igreja ou foi a Bíblia? Foi a Bíblia. Foi a Bíblia. Então pronto, é isso aí. Você entendeu? Então não é a minha igreja que está mandando eu guardar o sábado. Mas você acha que a pessoa que trabalha, que ela depende daquele dia de sábado, ele vai estar se contaminando? Fé. O que é fé? Ele abre as portas. Todos nós aqui, passamos por dificuldade quando foi para nós guardar o sábado. Todos nós. Esse menino é mecânico, o Arilson, e trabalhava de sábado. Mas quando ele passou a guardar o sábado, ele teve a mesma preocupação sua. Eu também. Eu trabalhava antigamente em transportadora. Sim. Transportadora trabalha de domingo a domingo. Mas eu pedi licença para não trabalhar no sábado. Enfrentei dificuldade, enfrentei zombaria, gozação. Não é fácil. Esse menino aqui, isso é segurança, não é? Enfrentou o problema. Porque aquela menina trabalha na área de saúde. Não é fácil. Você entendeu? É escala. Aí você tem que estar conversando, articulando com alguém para ficar no seu lugar e tal. Então não é só você que é cabeleireiro que enfrenta problema, que enfrenta problema com o sábado. Não, está falando no meu caso. Domingo quer dizer que ficaria 2 dias. O cara não tinha que folgar 2 dias no caso. No sábado, não, trabalha no domingo. Não ia ter. Não vai. Eu trabalho domingo. É aí que você engana. No caso, Eu, por exemplo, eu não vou cortar meu cabelo no sábado. Que dia que eu vou cortar? Domingo. Eu vou lá no domingo para cortar o cabelo com você. Eu não vou no sábado. Você não vai me esperar lá sábado. é uma meia contradição. A questão é fé. Se você crê e obedecer, vai dar certo. É fé. Se você comungar com Deus, a fé, Ele vai te mostrar o norte certinho da sua vida. Tem muitas e outras profissões que é obrigado a trabalhar no sábado, né? Não é só cabeleireiro, não. É muitas. Todas, quase todas. Principalmente, igual você falou, um médico, por exemplo. Ele tem que trabalhar. E num país ainda mais cheio de problema igual está o nosso, que o desemprego está lá em cima, essa bichinha aqui tem que crescer muito. Não é fácil. Nem para quem está na igreja, nem para quem está fora. Para sobreviver nesse país nosso. Não está fácil. Mas a fé que sempre sustentou os verdadeiros escolhidos. Sempre. É ela que sustenta, ela que guia, ela que consegue fazer a gente conviver com Ele de maneira séria. Muito bem.
Vamos lá em Apocalipse 17 agora. Apocalipse capítulo 17. Vamos analisar o verso 1 e o verso 2 primeiro. Quem é que lê? De cara, capítulo 12, nós vimos a mulher pura, que representou o movimento da igreja adventista do sétimo dia, chamado de Laodiceia, povo do juízo, que são os únicos que estão pregando isso, e destacam o sétimo dia como o único dia que os demais encrencam, as outras igrejas tudo encrenca. Porque para eles é a guarda do domingo. Tanto que eles têm escola dominical nas igrejas deles. Não tem escola sabatina. Nossa tem escola sabatina. Mas o que a Bíblia ensina é a escola sabatina. Então, a igreja pura, que no capítulo 12, verso 17, que mostra uma escatologia, uma perseguição futura, que está para os nossos dias, que o dragão irou contra a mulher e foi fazer guerra ao que sobrou da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que Apocalipse 19:10 fala que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então nós temos essa característica. Isaías 8:20 também fala, a lei é o testemunho, se eles não falar segundo essa palavra, nunca verão a alva. Então sempre, desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento até hoje, é característica no céu e na terra, de igreja de Deus, de povo de Deus, essas duas características, lei e testemunho, que é o Espírito de profecia. São características da divindade. Sempre fez parte. Agora, Apocalipse 17 não fala de uma mulher pura, fala de uma meretriz, uma prostituta. E nós já vimos nas características da hermenêutica, da profecia bíblica, que mulher em profecia representa o quê? Igreja. Igreja. Não foi eu que falei. Tá escrito. Vocês viram? Você já assistiu a aula, você viu lá? Então, essa igreja aí agora é uma meretriz. Aí você vai ver onde que está a outra jogada todinha. Então no capítulo 17, verso 1 e 2, aí está dizendo, e eu queria que vocês prestassem atenção no detalhe. Essa profecia que nós vamos estudar agora, ela tem um teor escatológico interessante, porque ela é mencionada de cara, que quem passa ela para o profeta João, que estava lá na ilha de Patmos, foi um dos 7 anjos. Veja bem, ele teve uma visão futurística, ele foi projetado do futuro. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças das 7 pragas, que veio e falou comigo, dizendo, olha o que está escrito lá, veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças das 7 pragas, né? E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz, que se assenta sobre muitas águas. O que é a água em profecia, que nós vimos também? Povos. Então se assenta sobre muitos povos, com a qual, presta atenção nesse detalhe, com a qual se prostituíram todos os que habitam sobre a face da terra, todo rico, todo pobre, rei. Esse detalhe é muito grave. É muito grave. Está correto? É o que está aí escrito? Correto. Verso 1 e verso 2? Isso. Então, aí está falando então de uma meretriz, de uma igreja imunda, que tem um vinho que contamina, que embebeda. Coincidentemente, Jesus falou de pessoas que estão dormindo, em pé. Está vendo, mas não está enxergando. Está ouvindo, mas não está escutando. Lembra quando ele falou dos tipos de solo e semente? A parábola do semeador? Os discípulos perguntou para ele, Senhor, por que o Senhor vive falando em parábolas, em alegorias? Ele falou, não, a vocês vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Portanto, estamos falando a verdade abertamente aqui, em detalhes. Mas esses donos de igreja que estão por aí, esses fanáticos, esses que vêm só com segundos interesses para liberar, nele se cumpre a profecia do profeta Isaías. Vendo, vereis, mas não enxergareis. Ouvindo, ouvireis, mas não escutareis. Entende? Pedro, apóstolo Pedro, ele falou assim, sede sóbrios e vigilantes. Como que pode o apóstolo Pedro estar chamando o povo, falando para o povo da igreja ficar sóbrio? Ele está falando para pingu, será? Não. Ele está falando de quê? Desse vinho aí, ó, dessa embriaguez. E é justamente o que está acontecendo. As pessoas dentro da igreja, dentro da nossa igreja, mas é muita gente travado, embriagado com o vinho da meretriz. Está entendendo o que eu estou falando?
Em todas as igrejas, sem exceção, na face da terra, tem gente embriagada. Por isso que Pedro falou o que ele falou para a igreja nos dias dele já. Sede sóbrios vigilante. Deixa de ser bêbado. Porque o bêbado tem essa característica. Ele ouve, mas não escuta. Ele vê, mas não enxerga. Apanha. Entra no ouvido e sai no outro. Apanha e apanha de novo. Apanha até rir e apanha de novo porque riu. Mas o coro adianta. Não adianta nada. Nem a vida não consegue ensinar. Por isso que Deus chama por amor, ele chama por amor, não quer escutar, ele chama pela dor, ele ama tanta gente que chama pela dor. Então esse é o grande problema que nós enfrentamos no mundo. Por isso que Cristo disse, convertei-vos. Por isso que todos os apóstolos disseram, convertei-vos. Precisa de converter, para converter é deixar de ser bêbado. Você acha que essas pessoas também que frequentam essa igreja, eles não podem estar inocentes nessa história também? Eles foram embriagados, mas que eles acreditaram. Tá, então vamos lá. Conhecereis a verdade, e a verdade Mas vos eles libertará. falam isso também. Não, tudo bem, Verdade. mas está liberto? Não. Entendeu? Eu não posso julgar as pessoas. Não é questão. Sim, Julga por você, julga por mim, julga por nós que estamos aqui. Então, se a pessoa está presa em alguma coisa, ela não está livre. Não adianta você estar dentro da igreja com a consciência pesada que você está preso no pecado. Por mais E nós já aprendemos. O que é pecado? Primeiro São João 3,4. É a transgressão da lei de Deus. Tiago, capítulo 2, verso de 8 a 12. Fala que aquele que guardar toda a lei, tropeçar num só ponto, torna-se culpado De todo. de todo. Tudo bem, você vai na igreja, assista lá quietinho, mas está com a consciência pesada porque você não está guardando um dos mandamentos, não está respeitando conscientemente um dos mandamentos da lei de Deus, ou 2 dos mandamentos, ou 3 dos mandamentos. Ninguém dá conta de guardar a lei de Deus toda, como um todo. Nós somos pecadores o tempo todo. Cristo tem que completar pela graça dele o que nós não damos conta, mas nós não podemos rebelar contra ela. Entende a diferença? A embriaguez que está falando aí é a nossa teimosia em querer continuar no pecado. Sabe que é errado, quer continuar no erro, fica arrumando desculpa para continuar errando. Esse é o problema da embriaguez. É a mesma coisa do cachaceiro. O cachaceiro sabe que aquilo está matando ele, está acabando com ele. Mas ele deixa a cachaça? Morre. Não, ele morre bebendo. Você entendeu? Ele dá cirrose, ele dá câncer no fígado, ele dá de tudo. Dá infarto, dá derrame. Mas não tem jeito. Chega em casa, é uma desgraça a vida dele, a vida da família. E ele deixa? Não deixa. Enquanto ele não passar um susto brabo e ver a morte na frente dele assim, ele não toma jeito. Assim é o que usa droga, assim é o que faz qualquer tipo de pecado consciente. Entende? Essa é a embriaguez que o apóstolo está chamando. Então existe uma denominação, velho, agora vem o sério da questão. Existe uma denominação, uma organização religiosa, que nós estamos falando aqui agora, Apocalipse 17, que se especializou nessa cachaça. Ah, pode tudo, dá. Entende? Aí esparramou isso a nível mundial e contaminou a face da terra. Então, dentro da igreja de Laodiceia, que nós estudamos, tem gente lá que está frio. O frio é mais fácil de ficar quente, sabe por quê? Porque ele tem consciência que ele está no chiqueiro. É o filho próprio do chiqueiro. Ele vai voltar para o braço do pai. Mas o morno, esse é o desgraçado que segue nu. Porque Jesus disse que nós somos sal da terra. Imagina sal morno, em água morna. Se vai dar certo, até Deus vomita. Entendeu? Então, o morno é esse que está dentro da igreja achando que ele está... Não, eu estou rico, eu sou abastado, eu não preciso de ninguém, não preciso de ninguém tem que dar aula de Bíblia para mim, não. E pronto, eu sei tudo, eu sou bambambam. Não, mas ele não sabe que é um desgraçado segue nu. Porque na hora que ele sai dentro da igreja, lá fora ele não tem nada de cristão. Ele está fora do foco. Está me entendendo? Então, em toda a face da terra, em todas as igrejas do mundo, tem gente embriagada com o vinho da Babilônia. E o propósito dessa mensagem é chamar a atenção. Porque quem é que está passando a mensagem para o João? Um dos anjos que estaria levando o quê? As 7 taças. As 7 taças das 7 pragas. Porque aí, se está dentro da organização verdadeira e está nessa condição, essa taça vai cair sobre ele. O joio do trigo, ferida dos pés à cabeça, que é a primeira praga de Apocalipse 16, verso 1, vai cair sobre ele. Porque ele não abriu mão da embriaguez. As 7 pragas vai cair em cima daqueles que não abriram mão da embriaguez da meretriz, que nós estamos estudando agora, em Apocalipse 17. Agora, nós vamos entrar no verso 3,
que mostra, volta para o cumprimento profético de novo. Vamos para o 4. Aí está dizendo o seguinte: e ele me levou em espírito a um deserto, aonde eu vi uma meretriz sentada nas costas de uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aí o bicho pegou. Presta atenção, irmãos. De novo, vou desenhar aqui, ó. Austrália, Ásia, Europa e África. América do Norte, América Central, América do Sul. Estados Unidos da América. Não é esse aqui o deserto? Isso. O que está falando a profecia? Que ele viu a meretriz vir para cá, não foi? Montado nas costas de uma besta, ele citou. Nós estudamos já, tem quantas bestas no Apocalipse? 3. A primeira é justamente essa que tem 10 chifres, tem 7 cabeças, 10 chifres e tem 10 diademas na ponta dos chifres. Apocalipse 13, verso 1. Nós já estudamos ela. É a primeira das 3. A segunda é a do abismo. Apocalipse capítulo 11, verso 7. E a terceira é a da terra, Estados Unidos. Se está falando que a terceira, que é a de Apocalipse 3, verso 11, que tem 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, é o governo americano, e está falando que a primeira, que é o governo político e religioso de Roma, estaria junto aonde? Está provendo, aí foi uma profecia, quando João escreveu, que ela se encontraria aonde, as duas? No deserto. No deserto. Mas e a terceira quem é? Estados Unidos da América. A segunda é a França. A segunda. A França. Me explica. Que pôs fogo nas Bíblias. Nós já estudamos. Ele juntou as Bíblias em praça pública durante 3 anos e meio e pôs fogo. Declarou guerra contra a Bíblia. Declarou guerra contra Deus. Tem nos museus documentos. Inclusive o grande conflito entra em detalhes sobre isso. Detalhando a segunda besta do Apocalipse como sendo a França, a besta do abismo. Tá? A terceira, então, é Apocalipse 13, verso 11, que é a que nasce aqui na terra. Mas o que Apocalipse 17, 3 está falando é que elas se encontrariam aqui. Justamente no ano de 1983, Ronald Reagan e o Papa João Paulo II se encontraram aqui. Essa profecia do capítulo 17, verso 3, se cumpriu em 1983, nos nossos dias. Quando João Paulo II pisou lá. Nunca tinha pisado nenhum Papa aqui. Nunca. Foi o Papa que morreu? Então explica aí que Ronald Reagan, ele era quem e quem que era o Papa. Ronald Reagan, ele era um maçom do 3º grau. Presidente dos Estados Unidos da América. George Bush, que era o vice dele, era maçom do 33º grau e ia ocupar o governo depois de Ronald Reagan. O último grau da maçonaria, 33º grau. Esse maçom tem a ver com a igreja? Não, o contrário, eles estão infiltrados em todo o sistema. Nós já estudamos sobre isso aqui. Vamos, hoje não vamos detalhar mais isso aqui. Daqui mais um pouquinho vamos mexer neles. O que acontece aqui? O vice de Ronald Reagan, então, quem ia assumir o comando do governo depois que ele terminasse o mandato dele, era maçom do 33º grau. O presidente que era o presidente quando o Papa desceu aqui, era maçom do terceiro grau. Jovem, né? Já estava começando a caminhada. Só que quando eles encontraram aqui, nesse ano de 1983, cumpriu a profecia de Apocalipse 17:3, que nós acabamos de citar, cumpriu a profecia também de Apocalipse capítulo 13, verso 12, que ele teria todo o poder da primeira besta na sua presença. Foi quando exaltou o poder americano a nível mundial, de maneira sem igual, que avançou, que deslanchou a superioridade do domínio americano no mundo. E outro detalhe, Apocalipse 13, verso 13 também se cumpriu aqui nesse ponto. Que lá fala que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Que fogo é esse? Vamos lá. Detalhes importantíssimos, nós não podemos abrir mão. Esse fogo, muitos têm olhado e comentado que é o fogo bélico, etc. Não. É indiscutível, incontestável que poder bélico ela é a nação dominante. Pronto. Mas o que está mostrando aí
que estourou nesse ano de 1983 foi justamente o pentecostalismo mundial que explodiu nessa época. Foi quando começou a encorpar mundialmente as igrejas pentecostais. Todas as igrejas tradicionais começaram a surgir renovada, eram muito rigorosas. Aí saíram uns que vão fazer de tudo, entendeu? Mas só tem o pentecostalismo. Aí o que é o pentecostalismo? Qual é a característica principal do pentecostalismo? Oh, glória, glória. Não, a característica principal é o Espírito Santo espúrio, ou o Espírito Santo falso, que não é bíblico. Eles adotam, por exemplo, o dom de línguas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que ensina lá sobre o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu. Aí, deixa eu fazer uma explicação rápida. Lá eram 12 apóstolos, Judas já tinha morrido, então 11 apóstolos. Lá tinha 19 nações. Se vocês contar lá em Atos capítulo 2, tinha 19 nações ali. Para completar 19, eu precisaria de mais 8. Já tinha batizado os 120, os primeiros 120. Então, daqueles 120, só precisava tirar 8 de lá para ficar na frente. Vamos supor que aqui são as caravanas. Então, de conta que aqui estão as 19 caravanas. Então, colocou um apóstolo diante de cada caravana. Um apóstolo diante de cada caravana. E aqui, então, Pedro falando na língua nativa de todo mundo, e cada um desses apóstolos aqui, quando o Espírito Santo desceu, falou na língua de uma caravana. Isso foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que lá mesmo em Atos capítulo 2, se vocês lerem com calma, você vai ver eles falando, mas esses caras não são galileus? Como que ele está falando na língua que nós nascemos? Então, Partos, Medos, etc. Então, está claro lá que Pedro, o sermão de Pedro, foi pregado na língua aramaica, que era a língua que eles falaram, mas esses indivíduos aqui, ou seja, 19 indivíduos, foi colocado um na frente de cada caravana, e cada um falou numa língua deles. Ouviram o que Pedro falou na língua deles, mas transmitiu na língua dos indivíduos. Esse é o dom de línguas que a Bíblia ensina. Entendeu? E eles ensinam que dom de língua é um blá 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 que não tem dicionário nenhum. E aqueles que eles pregam, os pastores pregam? Pois é isso que eu estou falando. Esse não é. Esse não é o dom de língua da Bíblia. Ele promete. Veja bem. Não sei. Tem curso básico. Preto no branco, biblicamente é. É impromete. Pronto, acabou. Quer saber a verdade. Então, eu tenho que perguntar. Então, mas é isso. Mas você tem um curso básico de língua estranha, ou decancas, révelas, machúrias. Na verdade, eu não... Veja bem, mas é isso que Apocalipse então está mostrando, que surgiria então nesse ano de 1983, estouraria esse fogo que o Espírito Santo não desceu em forma de língua de fogo. Então o que está falando em Apocalipse 13:13 é isso, que quando elas encontrassem as duas bestas, a primeira com a terceira, se encontrassem lá nos Estados Unidos, lá no deserto, que ia chover fogo do céu à terra. Até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens para os enganar. E isso é uma enganação, porque qualquer idioma tem que ter o dicionário dele. Tradução. E esse não tem um que tem dicionário. Em Coríntios 14, Paulo adverte. Então, são detalhes muito profundos, não dá tempo da gente entrar nessa aula sobre dom de línguas. Mas a Bíblia é bem clara, dom de línguas. Inclusive, Marcos capítulo 16, 17, Jesus falou, esses sinais seguirão os que me creem, e falarão novas línguas, sem ter feito curso nenhum. Esse é o que a Bíblia prega. Mas o que eles ensinam por aí não tem nada a ver. Eu respeito o que eles ensinam, esse é um dom de língua que eles inventaram, que eles criaram, não tem dicionário para isso, não tem um que tem dicionário, e não tem um que fala o dom de língua e que interpreta ao mesmo tempo. Sempre é um que prega no dom de língua e outro que interpreta. Não tem um que fala que não tinha que fazer dicionário. Se falar que tem um que interpreta e fala, aí tinha que ter o dicionário. Então, para não ter dicionário, então ninguém
interpreta e prega em línguas. Que eu vejo lá nas igrejas. Um prega e o outro interpreta. Que o Espírito Santo entra na pessoa e dá esse dom para o que eles Pois é, mas só que quem tem... Não, mas eu estou te mostrando aqui a Bíblia. O que eles fazem lá, nós não vamos discutir aqui. Não é aqui, não é o propósito dessa matéria, desse curso, falar de religião. Então eles pregam o que eles quiserem. Agora, a Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é dom de línguas, plural. Falarão novas línguas. Isso é o que a Bíblia ensina. Esse blá 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 aí, se fosse verdade, tinha dicionário. E não tem, porque é blá blá blá. Outro detalhe muito sério, também desse período aqui, Apocalipse capítulo 17, verso 13 e o verso 16, vocês vão observar lá. Diz o seguinte: tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então, o propósito do encontro deles era para formar esse tipo de ecumenismo, de ideia conjunta mundial, tanto da ordem do ponto de vista político como do ponto de vista religioso, para ter uma harmonia. Esse era o propósito inicial. Agora, quando você lê o verso 16, você vai ver lá que o rebatismo da prostituta está profetizado ali. Observa lá para você ver. Os 10 chifres que viste e a besta... Quem são os 10 chifres? São os 10 reis da Europa. A besta é o governo político e religioso de Roma. A besta que está se falando aí. Olha o que eles iam fazer. Esses odiarão a meretriz. Então, odiar, vamos por etapa. Odiar a meretriz. Primeiro ponto. Segundo ponto. E farão devastada e despojada. Colocará ela desolada e nua, em outras traduções. Ou fará devastada. Desolada e nua. E depois, terceiro ponto. Despojada e lhe comerão as carnes e consumirão no fogo. Olha aí. Comer e queimar a carne dela no fogo. Olha aqui. Odiar a meretriz. Se falar em reforma protestante, até hoje, quantas e quantas pessoas estão saindo de lá porque quando descobre a verdade, sente vergonha de estar lá há tantos anos enganado. E isso aconteceu com governos, os 10 chifres são 10 reis, aconteceu a nível de Europa, a nível de mundo. A reforma protestante estourou lá, estourou na Europa, e lá alastrou para o mundo inteiro. Desolada e nua. Como é que a gente nasce na terra? Pelado. Todo mundo nasce sem roupa. Aqui está mostrando que em 1983, quando eles se encontrassem, e justamente nesse período aconteceu através da Opus Dei, um departamento dessa igreja católica apostólica romana, que eles estabeleceram através da Opus Dei o movimento carismático. O movimento carismático é um tanque batismal que rebatizou a meretriz, desolada e nua. Explica isso. Nascer de novo. Isso. Nascer de novo. Isso aqui caracteriza nascer de novo. Entendeu? Quando você vem aqui comer a carne dela e queimar, tá de novo, tá falando de quê? De fogo. Apocalipse 13:13 faria com que até fogo descer do céu à terra à vista dos homens. Esse fogo é um fogo falso que representa um Espírito Santo falso que ensina um pentecostalismo, está ensinando um pentecostalismo. Por que pentecostalismo? Porque essa descida do Espírito Santo verdadeira aconteceu aonde? No Pentecostes. Então, o Espírito Santo lá foi representado por quê? Fogo. Por línguas de fogo. Semelhante. Pois é, foi semelhante a línguas de fogo. Então, por ter tido a representação de fogo, o carismatismo ou pentecostalismo é representado pelo fogo. Então, quando fala que ela é desolada e nua, característica hermenêutica, nós entendemos então que é o renascimento da meretriz. Nós estamos falando sobre a meretriz. Aqui está falando do ódio dela, que todo mundo sentiu, para ela não ter tanto ódio mais, o povo não ter tanto ódio, eles criaram então um movimento carismático lá dentro. E o movimento carismático, agora nós estudamos a Bíblia, aí tem 2 departamentos. Quem quer ir mais escultura fica para lá. Quem quer ser crente católico fica aqui. Esse é o projeto da igreja carismática. É um movimento que estourou em 1983 e foi crescendo e hoje está muito grande.
E hoje tem esse movimento aí já de padres, cantores, etc. E arrebanhando muita gente, trazendo, justamente porque está perdendo espaço no mercado. Então, essa característica dessa nota de moa é uma forma de renascimento da meretriz. E o fogo, comer a carne, quem tem que comer só eles mesmo, né? Agora, queimar no fogo a carne dela, aqui é o rebatismo autêntico dela, não só de ter uma nova igreja, uma nova característica da meretriz, mas dela também ser o quê? Pregar o dom de línguas. A mesma coisa. A igreja carismática prega o dom de línguas também. Então, o pentecostalismo mundial, que Apocalipse 13:13 profetizou, está envolvido com todo esse contexto do ano de 1983. Voltando para o capítulo 17 de Apocalipse, então, no verso 4, nós podemos aí vi que a meretriz estava vestido com linho fino, púrpura, escarlata, ouro, pedras preciosas, um cálice na sua mão. Aí está apresentando, está identificando o poder econômico dessa organização. Entendeu? Aí nós vimos também, por exemplo, ela tem um banco ambrosiano, entendeu? Que tem ações em muitos segmentos impróprios para uma igreja que se diz cristã. Bradesco, Ferrari, Alfa Romeo, Dodge, Santander, Souza Cruz, Rossi, fábrica de arma, fábrica de cigarro, fábrica de camisinha. É verdade. Então, quer dizer, então, você está entendendo? Prega a Deus e... nós estamos falando do banco, que é o banco da igreja, que está envolvido com um monte de situações que, em vez de estar focando em cuidar da saúde, do mundo, cuidar das ovelhas, da sociedade, a igreja ser uma extensão, um braço para atender o bairro onde ela está instalada, não. Então tem capital aí, podia acabar com a fome do mundo, o ouro que tem no Vaticano. Lá, por exemplo, tem uma sala lá, com a mesa dos 12 apóstolos em tamanho natural, e a sala todinha revestida. Eu conheço igrejas inteiras revestidas de ouro. E qual é o projeto disso? Olha, se pegar o ouro que tem hoje dentro do Vaticano, dá para acabar com a fome do mundo. Com certeza. E é muito tempo. Entendeu? Então, ninguém vai comer bem. não tem necessidade. E isso é o que o Apocalipse, capítulo 17, verso 4, está identificando. É um poder econômico elevadíssimo, mas de uma meretriz realmente, de uma prostituta apocalíptica, que não condiz com o trabalho de foco de uma igreja que se diz cristã. O verso 5, esse aí é pesado. É identificado também com Apocalipse 16, 13 e 14. Ali está falando que na sua testa estava escrito um nome, mistério, a grande Babilônia. Presta atenção nesse detalhe. Mãe das meretrizes da terra. Se você for lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 13 e 14, lá fala o seguinte: vi sair da boca do dragão 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos que vai de encontro aos reis da terra para os congregarem em batalha. Vamos desenhar aqui como se fosse uma arca de Noé. Aqui vamos colocar aqui besta. Foi um espírito branco que saiu da boca da besta, que fala em Apocalipse. Outro saiu da boca do falso profeta. E outro do dragão. Não é o que está escrito aí na Bíblia? Apocalipse, capítulo 3, verso 16. Aqui em cima eu vou desenhar a bandeirola desse navio aqui e vou chamar ela de Babilônia. Olha bem que coisa interessante, curioso. Foi eu que escrevi isso aqui não está tudo na Bíblia, do jeitinho que eu só joguei no quadro aqui. Esse movimento aqui está representando o catolicismo. Tudo que nós estudamos até hoje não tem para onde fugir. Aponta para cá. Que a besta que nós estamos falando é a que sobe do mar. Que tem 10 chifres, tem 7 cabeças. Nós já estudamos exaustivamente sobre ela. Que está envolvida com o domingo. Tirou o sábado e colocou o domingo. Falso
profeta, justamente protestantismo apostatado. Os evangélicos que insistem em colocar a escola dominical, por exemplo. Guardar o domingo. Quer guardar o domingo. Quer pisar na lei de Deus. Quer pisar na verdade. Não quer respeitar a palavra de Deus. Ou seja, que não está caracterizado com a lei e com o testemunho, que é o Espírito de Profecia. E essa aqui, que é o dragão, tudo que é paganismo. Budismo, hinduísmo. O paganismo na Terra. Shintoísmo, budismo, confucionismo, seixonoye, judaísmo, islamismo, está tudo aqui representado. Paganismo, que não aceita o batismo, espiritismo, está tudo aqui. Entendeu? Maçonaria, está tudo aqui. Se algum desses aqui está esparramado por aqui, está dentro. Agora, a outra igrejinha que é da mulher, essa aqui é de Apocalipse 17. Essa é a meretriz, o nome dela está aí. Não foi eu que dei o nome, está aí. Na sua testa está escrito o nome. Babilônia. Lê o que está escrito aí, Gesiel, por favor. Apocalipse 17, 5, que é o que nós estamos vendo aqui. O 4 nós já falamos. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Viu só? Depois lá em Apocalipse 13, 16, verso 13, está falando que vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Então, quem é a mãe dessas igrejas tudo aqui? Babilônia. Baderna. É o nome dela, Baderna. Quer dizer Babilônia, quer dizer Baderna. Bagunça religiosa. Todo mundo pregando, eu que salvo, eu que salvo, eu que salvo. E salvação não está em igreja, está onde? De Cristo Jesus. Está na graça Então, de os Deus. Estados Unidos é uma Babilônia. Não é os Estados Unidos, o mundo inteiro. O mundo inteiro está Não, mas composto disso veio de aqui. lá, então. Hã? Mas veio, o trem veio. Não, irmão. O mundo inteiro, toda a vida teve essa bagunça. Pegou tudo quanto é religião do mundo, colocou num saco só e deu que nome? Babilônia. Entendeu? E agora, uma pequenininha, que é Apocalipse 12, IASD. É a mulher pura, de Apocalipse 12. Que nós conhecemos como igreja de Laodiceia. Que desde o dia 22 de outubro de 1844 está pregando. Agora, aqui tem gente perdida? Está cheio. Tanto perdido como salvo, tem gente perdida e salva aqui em todas essas e aqui em todas essas. Porque a igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo pela sua graça. Mas a igreja, o movimento de Deus na profecia, nos últimos dias, a igreja que nós estamos estudando hoje, a aula de hoje, só tem 2 igrejas. Uma que é a meretriz de Apocalipse 17, a outra que é a mulher pura de Apocalipse 12. Mas essa mulher pura está cheia de gente impura lá dentro. Como essa aqui, tem gente pura lá dentro, com o coração limpo. E Deus não condena em ninguém inocentemente. Deu para você entender em tese a questão? Então, agora, quando a pessoa conhece a verdade, é diferente. Você conhecer a verdade e não andar na verdade, aí você não é inocente. Mas na realidade tem a igreja de Deus e a igreja de Satanás. Então, o movimento. Esse movimento aqui é o movimento das trevas. Esse aqui é o movimento da luz. Filhos da luz. Mas não significa que ele é o movimento da luz, que só tem gente que está na luz aqui. Tem muita gente aqui dentro, que tem gente lá dentro das penitenciárias que tem medo de chegar perto deles. Entende? E aqui também tem. Gente salva e perdida tem todas elas, porque religião não salva. Agora, pela Bíblia, tem só 2 igrejas na face da terra. Não tem nada mais do que 2 religiões na face da terra, pela Bíblia. É Apocalipse 17 e Apocalipse 12. A mulher pura e a meretriz. Não tem outro. Esse tanto de religião juntou tudo num saco só. Virou Babilônia. Transformou. Criou esses nomes aí. Resumiu nisso no Apocalipse. Babilônia. Baderna religiosa. Isaías 4:1 também fala. Entendeu, Adilson? Ela não salva. Mas biblicamente é isso aqui. Nós estamos falando a verdade. É o que está na Bíblia. Você escutou os meninos lendo aqui. Eu sei de cor esses textos. Eu pedi ele para ler para você saber que ele leu. Está lá.
Entendeu? Porque às vezes eu estou lendo aqui, não, mas esse cara ele está inventando. Lógico. Eu tenho quase 40 anos que eu ensino esses assuntos, então já está tudo dentro da cabeça. Então, mas eu pedi que ele lesse, esse menino, ele fez esse estudo, tem 30 anos atrás, assistiu. Nunca mais, ele sumiu. O menino dele não tinha nem pensado em ser gente ainda. Então, esses dias, tem poucos dias que ele me reencontrou. Então, esses assuntos, é tanto tempo que eu ensino, está aí. Mas eu pedi para ele ler, para você entender o que eu estou falando. Não, tá certo. Está lá, não foi eu que escrevi, está aí. O que nós estamos dizendo aqui é Bíblia. Eu queria deixar claro, então, esse assunto vai ser dividido em duas partes, justamente para ficar bem mastigadinho. Tá? Apocalipse 17. Até aqui nós chegamos, e concluindo isso aqui. Apocalipse 17 é uma igreja na ótica bíblica, e Apocalipse 12 é outra igreja na ótica bíblica. E cabe a nós escolher de que lado que nós vamos ficar. Tem muita gente que não está nem aqui, nem aqui, nem aqui. Se não está em nenhum deles, está onde? Está no mundo. Está a mesma coisa. E está aqui dentro, e está com a natureza, com a cabeça aqui, é o que Pedro falou, sede sóbrios e vigilantes. Então tem que estar aqui, mas tem que estar sóbrio. O que é raça eleita? Raça eleita são as pessoas que conheceram a verdade, a luz, e viveu a luz. Então, se a luz, você conheceu que é essa que é o movimento de Deus, então vem pra cá. Agora, se você não sabe ainda, não conheceu, Continua. aqui dentro você continua, mas dentro da luz que você recebeu, você continua o testemunho da luz, onde você estiver. E Deus vai te salvar. Agora, se você conhece a verdade, por que você vai ficar no meio da mentira? Então, o objetivo da aula de hoje era mostrar que na ótica bíblica só existe duas igrejas. Filhos da luz, filhos das trevas. Filhos da luz e filhos das trevas. Igrejas da luz e igreja das trevas. A das trevas junta tudo num saco só, chama baderna religiosa. A outra é o movimento Laodiceia, representado no movimento da igreja adventista do sétimo dia, que surgiu no dia, mês e ano, no local apresentado na profecia bíblica, geografia, e com as mensagens que a Bíblia diz que eles pregariam, que eles estariam pregando. Exatamente assim estamos nós hoje pregando isso aqui que vocês estão ouvindo, representando o movimento da igreja de Laodiceia na profecia bíblica. Que Deus abençoe a mim e a você. Vamos ficar de pé, encerrar nosso coração? Santo Deus, muito obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra, que de maneira tão poderosa entra em nossos corações. Amém. Dá-nos o teu poder, Senhor, nos abençoando, para que possamos andar retamente nos teus caminhos e sermos contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Amém. Que nenhum de nós que aqui estamos, em nossos lares aqui representados, venha ao faltar entre os escolhidos. Amém. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar.